Olá, a gente já conversou sobre a Lei 5.081, que regulamenta o exercício da odontologia. Então lá a gente viu tudo que a gente pode, o que não pode fazer, inclusive eu deixei naquele tópico também o Código de Ética Odontológico, para vocês terem uma noção, né, da, da nossa área de atuação aqui. E o que a gente vai falar hoje é especificamente as possibilidades, né, da gente se envolver com o exercício ilegal da odontologia, tanto quanto atuando como profissionais, como alunos, né, nessa situação em que vocês estão ainda em formação, eventualmente podem ter algum risco aí nessa atividade. Tá? Bom, quando a gente fala em exercício ilegal da odontologia, às vezes o que vem à mente é essa imagem, né? Tem esse imaginário popular, né? Um consultório aí bem rústico, né? Sem a mínima condição, às vezes nos quesitos de biossegurança, de esterilização e tudo mais. Né? Isso, infelizmente, ocorre ainda, tá? Mas o exercício ilegal não é só isso. Tá? A gente pode ter o exercício ilegal vinculado a profissões próximas a nós, né? O próprio protético atuando ilegalmente na odontologia, né? Como cirurgião dentista. Né? Então, isso é reportado frequentemente. Tá? Mas a coisa pode ser mais sutil. Pode ser a própria odontologia, o próprio cirurgião dentista, legalmente habilitado, às vezes consultório dentro de todos os parâmetros técnicos, biológicos, biossegurança e tudo mais, mas extrapolando as atuações da odontologia. Né? A gente vai ver. E isso tem tido, né, uma resistência na sociedade. Aqui não é ser corporativista, é dar o que é de direito a cada profissão. Né? Então, a gente já falou, quando comentou a Lei 5.081, que a odontologia pode muito, mas não pode tudo. Né? Então, a gente tem parâmetros a serem respeitados das outras profissões, principalmente, né, o embate tem sido grande na questão estética, né? Então aqui é uma manifestação da Sociedade de Cirurgia Plástica, né? Mas também com a dermatologia, a gente tem tido algumas embates em relação à área de atuação da odontologia. Né? Bom, e como se dá? Qual o contexto do exercício ilegal da odontologia? Né? Primeiramente, no aspecto estritamente técnico de formação, a gente sabe que somos diferenciados. Né? A qualidade da nossa formação é inquestionável. Né? Em muitos rankings, né, as escolas, as faculdades de odontologia no Brasil estão entre as melhores, se não a melhor do mundo. Né? A própria USP, num ranking recente aqui, foi classificada, né, na odontologia como a melhor universidade do mundo. Né? Então, a formação nossa técnica é inquestionável. Um dos problemas, e aí, né, é a questão da distribuição, demanda e o número de profissionais. Primeiro que o número de profissionais realmente na odontologia aqui no Brasil é excessivo. Mas isso já é um problema histórico, o número das escolas, isso é difícil mudar, né? Porque quem já está no mercado, aí somos cerca de, né, hoje com certeza já estamos aí nos 20% dos cirurgiões dentistas do mundo estão no Brasil, né? Concentrados principalmente aqui no eixo, né, Rio, São Paulo e Minas Gerais, né? Se a gente incluir isso, ó, cerca de 300 mil, 330 mil cirurgiões dentistas. Se a gente incluir entidades, demais profissionais auxiliares aí com registro junto aos conselhos de odontologia, chegamos aí a um número absurdo de quase 600 mil profissionais e entidades. Tá? E o pior disso é que essa distribuição ela é concentrada. Né? A gente vê, por exemplo, um dado do IBGE, que mais de 60% da população do Norte e Nordeste não vão ao cirurgião dentista nem uma vez por ano. Quer dizer, não vão porque às vezes não tem condição ou porque não tem um acesso, não tem cirurgião dentista próximo, né? Mas simplesmente não vão. Né? Esse aqui é o fato. Né?
E aqui a gente tem um dado, por exemplo, das operadoras de saúde, né, no aspecto odontológico também reflete essa concentração em São Paulo e principalmente Rio de Janeiro, né? E a taxa de cobertura é baixa ainda, né, cerca de 13% da população, né? Então, é importante também, um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é pensar a odontologia além dos tratamentos clássicos. É lógico que sempre vai ter, né, demanda aí para os tratamentos de prótese, né, endo, cirurgia. Isso é a odontologia, a dentística. Mas tem algumas coisas, por exemplo, só dando um exemplo, né, da população, né, que tem envelhecido, né? E às vezes há uma demanda, às vezes reprimida, né, ou ainda não sabida, né, por exemplo, para tratamentos de xerostomia, né, que é relativamente frequente na população idosa, devido até à questão das medicações que são tomadas aí de maneira frequente, e às vezes não tem esse acompanhamento, esse acompanhamento odontológico para esse item em especial. A própria teleodontologia, que agora com a Covid se impôs, né, de certa forma, às vezes até com uma resolução do Conselho nesse sentido, mas a gente vai ter um momento de discutir isso especificamente sobre a teleodontologia, né? Então, aqui, né, e vejam que, ó, esses dois exemplos que eu dei, né, problemas relacionados à questão salivária ou mesmo da forma de atendimento, são odontológicos. Não estou falando que temos que buscar além, né, o mercado além da odontologia, porque esse que tem sido muitas vezes o problema. A odontologia tem extrapolado e tem buscado o mercado fora da odontologia. Por exemplo, alguns tratamentos a gente já ouviu, né, sei lá, implante de cabelo, né, cirurgias de nariz, né, um consultório, quer dizer, algumas coisas que estão além, muitas vezes, do campo de atuação da odontologia, né? Não estou dizendo que não tenham demanda no mercado, mas se não é do campo da odontologia, não pode, né, ser desenvolvido, atuado como odontologia, né? Uma outra questão aqui, só para contextualizar para vocês, né, a questão da fiscalização e o número de profissionais. Então, a gente vê que realmente é um número excessivo, isso pressiona o mercado e às vezes as pessoas vão procurar, mesmo profissionais registrados, legalmente habilitados, às vezes extrapolam, buscando alternativas, digamos assim, de mercado, que muitas vezes vão além da odontologia. E aqui o número de queixas, né? Por exemplo, a fiscalização do Conselho, aqui no estado de São Paulo, no ano passado, né, aqui é o primeiro trimestre, cerca de 700 reclamações, 730 e pouco, a grande maioria relacionados à publicidade. E por isso também a gente vai ter um destaque disso, né, a questão da comunicação, da publicidade na odontologia aqui na disciplina. Mas hoje a gente vai tratar especificamente do exercício ilegal, né, que aparentemente é pouco perto da publicidade, mas tem uma grande repercussão social. Quer dizer, às vezes um profissional atuando de maneira equivocada, ou mais do que isso, alguém que não é nem profissional da odontologia, se arvorando a atender os pacientes, isso tem um comprometimento até coletivo mesmo, né, da segurança, da saúde pública nesse sentido, né? Agora, tem que ficar claro para vocês que não é uma coisa menor, não é qualquer coisa, né? Esticar um pouco a corda, vamos ver até onde a gente consegue ampliar o mercado da odontologia. Porque se a gente está atuando fora da odontologia, a gente está cometendo um crime de exercício ilegal de algumas profissões, né? Isso está previsto aqui no Código Penal. Então, exercer, mesmo que de maneira gratuita, quer dizer, mesmo que você não cobre por isso. A justificativa de não cobrar não exclui o crime, tá? Então, as profissões de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal, que é exatamente isso, é você não ser formado, não ter qualificação. Ou, tendo a qualificação, exceder
os limites, que é o que eu comentei com vocês, em alguns aspectos, em alguns momentos a gente vê isso acontecendo na odontologia, né? Então, é um profissional, é um dentista formado, legalmente habilitado, só que o que ele está fazendo vai além da odontologia, né? Principalmente no campo da estética, a gente vê isso acontecendo. E, como eu disse, não é qualquer coisa, porque isso é previsto como crime e a pena, né, pode ser de detenção e, se tiver o lucro, quer dizer, você cobrar pelo atendimento, a possibilidade de aplicação de multa. Tá? Existem outras duas figuras possíveis nesse contexto, o charlatão e o curandeiro, tá? Que também estão previstas aqui, ó, no Código Penal. O charlatão é aquele que incute, né, que põe na cabeça, anuncia cura por meio secreto e infalível. Né? Isso é passível do cirurgião dentista fazer também. Né? E o curandeiro é aquele que exerce, né, o curandeirismo, prescreve ou ministra ou aplica, né, substância, usa de gestos, fazendo o diagnóstico. Tá? É um crime praticado mediante a remuneração ou a gente fica também sujeito à multa. Quer dizer, se ele cobrar, também tem a possibilidade de multa. A gente viu, né, uma discussão recente agora na mídia em relação à cloroquina e ao nosso presidente. Né? Muitos, e com entendimento que eu acredito correto, imputava até enquadrar o presidente em curandeirismo, né? Porque ele não tem formação e ficava incutindo aí, né, fazendo diagnóstico ou quase, né, prescrevendo a medicação. Tá? Agora, quem é você nesse contexto? Você é profissional? Você é o aluno? Como que você se enquadra ou sabe, né, entende? E o objetivo aqui é que vocês entendam esses limites para que não incorram em erros, em infrações. Tá? Esse quadro aqui mostra ó, exercício legal, curandeirismo e charlatanismo. Né? As três possibilidades aí de... E aqui em toda a relação, né, a gente tem um sujeito ativo e um sujeito passivo. Então, nessa nossa relação, o sujeito ativo, né, pode ser um crime comum, quer dizer, pode ser qualquer pessoa nas três modalidades. Então, alguém que não tem formação nenhuma pode, sei lá, montar um consultório e sair, né, atendendo. O que ele vai estar fazendo? É um exercício ilegal da odontologia. Tá? Mas também é um crime próprio. O que é crime próprio? É próprio do médico, do dentista ou do farmacêutico. Quando ele faz o quê? Quando ele excede os limites da profissão que exerce. Então, quando o dentista se coloca como um profissional, né, como eu tenho falado, né, de estética, não que o cirurgião dentista não possa trabalhar estética, ou mesmo a harmonização facial, mas tem alguns procedimentos ali que vão além da odontologia, e aí sim estão, de certa forma, exercendo ilegalmente a medicina. E quem é o sujeito passivo? Quer dizer, quem sofre esse crime? É a coletividade, é a sociedade como um todo. Né? E, lógico, a pessoa individualmente lesada ou atendida, né, por o agente no exercício ilegal da medicina, odontologia ou farmácia. Tá? O charlatão é um crime comum, quer dizer, qualquer pessoa pode ser charlatão ou mesmo um profissional. Quer dizer, ele é profissional, mas ele anuncia, por exemplo, a cura do câncer, né? Ou a cura da Covid. Né? Meu, isso é um charlatão. Né? Então, aqui também a coletividade, sempre a própria pessoa. E o curandeirismo também é um crime comum por qualquer pessoa, normalmente rude, ignorante, mas aqui tem um limite muito tênue para que a gente também não seja preconceituoso ou associar o curandeirismo com um aspecto de fé, de religião. Tá? A gente viu também recentemente, né, a repercussão, às vezes, se não me engano, acho que foi uma mãe que foi afastada da filha porque, se não me engano, a sogra ou a avó entrou com uma ação falando que a mãe era macumbeira, uma coisa nesse sentido, e tirou a guarda da filha. Né? Quer dizer, o fato da pessoa ter uma fé e, às vezes, a fé ter alguns rituais, né, isso não caracteriza como curandeirismo, a não ser, né, que essa prática, digamos, religiosa,
incorra, né, comprovadamente em risco à saúde da pessoa. Tá? Mas, fora disso, não é, enquadrado, né, um, um ritual religioso, a priori, como curandeirismo. Então, a gente tem que ter essa distinção, esse cuidado para que não tenhamos, né, uma postura preconceituosa a princípio. Tá bom? Aqui a questão do aluno, né? A gente tem muito cuidado e a gente produziu alguns vídeos ilustrativos para vocês, também está disponível lá no Classroom, tem 3 vídeos contextualizando isso, um específico de aluno, né? Porque vocês podem fazer estágio, mas o estágio tem que ser todo regulamentado dentro do enquadramento institucional, né? Não existe, às vezes, estágios por fora, digamos assim, do cronograma e do aparato institucional. Né? Muitas vezes o que o pessoal chama de estágio nada mais é do que um exercício legal da odontologia. Né? Se ele não for regulamentado, pactuado com a instituição, com a faculdade, vocês têm que ter cuidado. Tá? Aqui o link dos vídeos, mas isso também está lá no Classroom para vocês. Tá? Também está na própria biblioteca, no repositório específico que a gente tem na nossa faculdade. Tá? E uma outra coisa, agora vocês já formados, a gente tem que ter esse cuidado, por exemplo, o que pode ocorrer é o acobertamento do exercício ilegal. Né? E isso além de ser possivelmente enquadrado como crime, é também uma infração ética. Né? Por exemplo, a gente tem que, dentro dos deveres fundamentais, abster-se de práticas que impliquem na mercantilização da odontologia ou uso, né? Ou a sua má conceituação. Né? Então, se a gente faz um acobertamento, sabidamente, por exemplo, do protético no meu consultório para ele atuar como dentista, ou eu pego um aluno que eu sabidamente sei que é um aluno, mas eu coloco ele para trabalhar porque eu pago menos, né? Isso é acobertamento do exercício legal. Tá? Por outro lado, o profissional também tem que ter cuidado, e vocês vão ver isso, se não me engano, acho que é no vídeo 2 ou 3, por exemplo, tem uma entrevista de uma aluna, e aí a gente põe a situação um pouco para meio caricata mesmo, né, para forçar um pouco a barra, mas para que vocês entendam. O próprio profissional pode, muitas vezes, né, por exemplo, eu sou dono de um consultório profissional e estou contratando um colega para trabalhar para mim. Né? E vem uma aluna, né, uma menina, que eu não sei que é aluna, mas recém-formada, digamos assim, ela se coloca como recém-formada e eu contrato. Mas, na verdade, ela não é ainda formada. E eu, assim, eu estou acobertando, mas digamos, por boa fé. Boa fé e falta de experiência, né? Vocês vão ver no vídeo. Porque o que deveria ser feito no vídeo que vocês vão assistir? O profissional, dono do consultório, deveria, no mínimo, falar, então você me traga a sua carteira do CRO, né? Ou o seu diploma. Não tem necessidade, muitas vezes, de pedir o diploma. A própria registro, né? A descrição no conselho é suficiente para fazer prova que ele, né, tem curso superior completo e registrado junto ao conselho de classe. Então, contratar colegas, né, a gente não deve confiar só na entrevista, na palavra ali. Tem que ser documental. Então, me mostra aqui o seu número de inscrição no CRO, até para você checar, porque com o número de inscrição no CRO, você também tem como fazer uma consulta, saber se ele não tem já nenhum processo, né, junto ao conselho no aspecto ético. Tá? E como isso, né, essas práticas de exercício ilegal podem afetar você? Ele pode afetar você como classe, né, como odontologia, né, que isso pode trazer um risco de saúde pública, né, e causa, né, mancha, né, o prestígio da odontologia. Quando uma notícia ruim sai em relação à odontologia, mesmo que você fale, isso não tem nada a ver comigo, isso aconteceu lá na periferia, né? Mas a imagem da odontologia na sociedade fica denegrida, fica manchada. Então, isso prejudica toda a coletividade nesse sentido. Então, tem o risco coletivo das pessoas que são atendidas por profissionais
que na verdade, né, se é o exercício legal, não é nem profissionais da odontologia, quer dizer, por pessoas incapazes mesmo, né, ou mesmo por dentistas fazendo mais do que deviam, aí também sem capacidade, sem, né, conhecimento, sem autorização para fazer coisas da medicina. Então, isso acaba tendo um desprestígio, né, na sociedade da profissão da odontologia. E no aspecto particular, a gente tem, como eu falei, ter cuidado para não se envolver com o acobertamento do exercício ilegal da odontologia. Contratar colegas sem referência ou mesmo contratar ou realizar, no caso de vocês, né, de uma forma ativa, realizar estágios informais, sem estarem vinculados oficialmente a um estágio regular, né, sobre como eu disse, sobre a responsabilidade da própria universidade. Tudo bem? Então, vocês têm os vídeos lá agora para acompanhar e até a próxima aula. Até logo.